Parece o coxo, aquele que foi curado por Pedro lá em Atos 3. Boa noite, gente, tudo bem? Graça e paz. Já começa conversando, né? E falando em Atos 3, abre aí então a sua Bíblia em Atos 3,19. Ou se você não trouxe Bíblia e trouxe um eletrônico, pode abrir, ou é só ler aqui atrás. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Só isso aqui por enquanto. O que isso quer dizer? Quem fala isso aqui, como eu disse, foi Pedro. E Pedro, para que a gente possa compreender o que Pedro disse aqui, a gente tem que dar uns passos para trás, para a gente compreender mais ou menos o contexto, tudo, por que isso está sendo dito nesse momento. Quem escreve isso aqui, quem nos conta isso aqui, é Lucas. Lucas andava com Paulo, Lucas soube do Evangelho, se converteu, e aí o que acontece? Deus inspira ele para que ele vá atrás de todas as informações possíveis, e quando ele é tocado por Deus para fazer isso, e inspirado pelo Senhor para nos contar essa história, ele escreve o seu primeiro livro, que a gente conhece como o Evangelho de Lucas, óbvio. E ali, naquele Evangelho de Lucas, ele vai contar desde a infância de Cristo, e aí ele nos diz, e a gente descobre que Cristo morre, que Cristo é sepultado, que Cristo ressuscita, que ele passa 40 dias com os discípulos, e ele termina depois dizendo que Cristo é assunto aos céus, é a ascensão de Cristo. E depois ele é inspirado a escrever um outro livro, que é o livro de Atos. No livro de Atos, ele pega e começa de onde ele terminou, com a ascensão de Cristo. E Cristo diz, no início do livro de Atos, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, e eles seriam testemunhas, que a promessa de Deus do Antigo Testamento viria sobre eles, melhor dizendo, que eles seriam revestidos de poder. Então você vê isso no primeiro capítulo de Atos. No segundo capítulo de Atos, você vê a descida do Espírito Santo sobre eles. Eles vão ao templo, ao monte da música, e aí eles chegam no templo, Pedro faz um discurso, 3.000 acabam vindo para Cristo por causa daquele discurso, por conta do Espírito Santo neles. E depois, no mesmo capítulo 2, você vai ver que ele vai dizer como aquela primeira comunidade de cristãos começou a surgir e como eles agiam entre eles. E lá, bem no final do capítulo 2, no versículo 46, 47, Lucas vai dizer o seguinte em Atos, que eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles perseveravam, eles estavam juntos num lugar dedicado a Deus. Então eles se reuniam constantemente, o tempo todo. O que eu aprendo aqui é que onde há comunhão, há acréscimo. Porque Deus acrescentava mais e mais o número daqueles que iam sendo salvos no momento em que eles se reuniam constantemente. Então eles se reuniam constantemente naquele lugar, no templo, diariamente. E isso aconteceu no início do capítulo 3, para a gente chegar lá, no porquê que Pedro diz aquilo. No capítulo 3, no verso 1, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, 3 da tarde. 3 horas da tarde, o templo, para você ter uma ideia, não sei se a gente tem geralmente uma ideia meio romântica assim do templo, né? Que era uma coisa, sabe, um lugar dedicado a Deus, uma coisa linda. Mas como ele falou na música, é num lugar alto. Na verdade existia assim, só para dar esse contexto para você compreender, tem o Monte Sião, onde a cidade de Jerusalém é construída. No alto daquele Monte Sião tem um outro monte chamado de Monte Moriá, que anteriormente
era onde Abraão iria sacrificar Isaac. Naquele monte, o alto daquele monte, Moriá, pertencia a Aruna, e Davi comprou aquilo com o desejo de construir um templo, que Salomão acaba construindo aquele templo. Então, não é um lugar baixo, é um lugar alto. E depois tem um vale e depois tem o Monte das Oliveiras de frente. Naquele alto, naquele monte, eles ainda constroem o templo. O templo que eu falei, que a gente romantiza muito, ele possuía sacrifício de animais contínuo naquele templo. Ou seja, os animais eram mortos 2 vezes por dia. Então tinha muita gente trabalhando. Tinha em torno de 25 mil pessoas moravam em Jerusalém e frequentavam aquele lugar. Em épocas como a Páscoa, por exemplo, ou o Pentecostes, esse número chegava a quase 180 mil. E vinha gente. Era muita gente. Era muita gente. 3 da tarde, 23 de dezembro, no Saara. Já deu para perceber como é que era o dia a dia. Aquela coisa maravilhosa, aquele monte de gente. Não existia desodorante. Era um negócio... Não, está entendendo como é que é aquele contexto ali. Outra, animais sendo mortos, sangue sendo derramado. Se tem animais, tem fezes, tem mosca, tem cheiro. E eles metiam um incenso também lá, com algumas especiarias para dar uma disfarçada. Saara, 3 da tarde, 23 de dezembro, e você, suado, joga um perfume por cima para ficar melhor ainda. Então, esse é o contexto que a gente, para desromantizar a ideia que a gente tem, mas era um lugar onde a presença de Deus era sentida. Era um lugar marcado para que Deus se encontrasse com aquele povo. E o povo de Deus se encontrava lá todos os dias, unânimes, e a cada dia Deus acrescentava mais e mais. Então, para você ter uma ideia, ele, no versículo seguinte, ele vai dizer assim, ó, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Todos os dias, alguém levava ele, montanha acima, chegava, subia as escadarias, entrava, porque o negócio era grande, não era uma coisa pequena. Para você ter noção, aquela área do templo era em torno de 140 mil metros quadrados. 140 o quê? Dá uns 14 campos de futebol. Dá 400 por 280. Eu sei que eu contei hoje. Então, isso aí é muito grande. E tinha uma área que era dos gentios. Os gentios, aqueles que não eram judeus, poderiam passear por ali. E aí, no meio, tinha uma mureta que os gentios não poderiam passar. Aí só quem era judeu entrava. Aí eles entravam ali, tinha outra escadaria, onde tinha a tal da Porta Formosa essa. Que ninguém sabe direito onde era, porque não, nada disso existe mais. Mas aquela Porta Formosa, um tal de Nicanor, quando Herodes reformou aquele templo, era de latão, era lindo, maravilhoso, e entrava para um outro pátio. Esse outro pátio era o Pátio das Mulheres. Aí o cara passava por esse Pátio das Mulheres, tinha uma outra escadaria, onde de fato você entrava para o átrio, para o pátio do templo, onde era feito o sacrifício, e depois tinha o templo. E o templo, ele tinha 20 metros de altura, 10 metros de largura e 30 de comprimento. Então é uma coisa assim grandiosa. Para quem 20 metros de altura é o quê? Um prédio de 6 andares, eu acho 6, 7 andares mais ou menos. Você tem uma sensação da presença contínua de Deus ali. E aí, para você ter uma noção, joga aí na tela, Débora. Mais ou menos. Olha, eu estou até com laser, ó. Aí, ó. Virado num Jedi aqui. Aqui, ó, é o pórtico de Salomão. Sabe o que é um pórtico? Eu descobri também. É um alpendre. Ajudei agora, né? É uma entrada feita por colunas e com uma abóbada, entendeu? Que é aqui onde eles... Ali, ó, é a Porta Formosa. Minto. É a Porta Formosa. Aqui é o Pátio das Mulheres. Aqui é o templo de fato. E o restante
É o pátio dos gentios. Foi. Aí, ó, a Porta Formosa, o templo, a mureta, tudo bonitinho. O que acontece com isso aqui? Todos os dias alguém levava aquele cara para lá. Não só levava, porque ele tinha que voltar para casa depois. Alguém tinha que descer com ele de lá até lá embaixo. Então, ele só subia para isso, ele ficava lá porque era o lugar onde havia maior circulação de pessoas e onde ele poderia ganhar mais. Ou seja, esse era o trabalho dele, ele dependia dos outros. Ele dependia que alguém subisse montanha acima, colocasse ele lá e depois iria buscá-lo. Se largasse ele no sol, das 3 horas da tarde, não sei que horário largavam ele, provavelmente de manhã, e ele ficava lá o dia inteiro. E depois, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Isso bastou para ele. Depois que ele diz isso, ele faz assim, ó. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pode passar o outro aí. Amém. Pedro diz para ele assim, ó, olha para nós. Você tem coragem de chegar para alguém na rua e dizer, olha para mim? Olha para mim? Olha quem eu sou, olha para mim. E chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, o que eu tenho, eu te dou. O que você tem dado para quem olha para você? Amargura, palavras duras. Você tem dado tristeza, tem dado mau testemunho. O que você tem dado? Cada um dá o que tem. Ou você tem dado o Cristo que habita em você? Cristo habita em você. Você tem dado Cristo aos outros, como Ele deu? O que você tem dado? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Todos os dias, o que eu tenho dado aos outros? Eu tenho dado o Cristo que me salvou? Ou eu tenho dado os meus problemas, eu tenho dado trabalho, tenho dado confusão? O que eu tenho dado? E ele salta imediatamente. Interessante que Pedro não convidou ele para levantar. Pedro simplesmente, o que eu tenho eu te dou, segurou e puxou. Ele segurou e puxou ele. Você tem coragem de fazer isso? Você tem tamanha fé, tamanha convicção a ponto de olhar e dizer assim, ó, vem, né? O que eu tenho eu te dou. Sabendo que quando o outro for tocado, ele vai reagir. Porque quando o outro for tocado, há vida ali. Porque os mortos não sentem nada. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a figura é de um morto. Um morto não sente nada. Um morto não pensa. Um morto não reclama. Um morto não deseja. Um morto não se arrepende. Um morto não faz nada. Então, quando você dá a Cristo, tem sempre uma reação. Quando Cristo vem a você, você tem duas alternativas. Ou você se prostra maravilhado, ou você vai embora ofendido. Não há meio termo. É o que acontece com ele. Ele salta, ele louva a Deus. E Lucas ressalta isso, que ele pulou, andou
e louvou a Deus. Porque ele entendeu que foi Deus quem o salvou, foi Deus quem o curou. Não foram aqueles homens, mas foi Deus. O que ele faz, logo em seguida, ele diz assim, ó, que ele saltou, pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Quando Cristo te toca, você passa a andar com quem anda com Deus. Porque você passa a andar com quem anda com Deus, e você, como aqueles outros que nós lemos no início, perseveravam unânimes no templo. E você fica junto com os seus. Só que você não fica, como o pastor Sérgio falou hoje de manhã, na sua bolha. Você faz o que os outros fizeram. Você dá o que você tem. Você dá de graça o que você recebeu de graça, que é Cristo na sua vida. Então, isso só pode ser possível se essa mudança for visível. E a mudança é visível porque viu, no versículo 9 ele fala assim, ó, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Eles ficaram abismados que ele não estava só andando, ele estava louvando a Deus, porque antes ele estava sentado, pedindo esmola, dando o que ele tinha, que era amargura, tristeza, né, que a sua circunstância, né, lhe fazia falar daquilo que ele tinha, ele dava o que ele tinha, mas no momento que ele recebe a Deus, ele devolve a Deus a glória que é devida a ele. E ele não faz isso internamente, ele faz isso externamente. Ele proclama isso. Ele fala para todos ouvirem. E ele entra com eles ao templo, coisa que parece que ele não fazia. Porque se ninguém pegasse ele e levasse ele lá para dentro, ele não entraria. Ele ficava na porta. Por mais bela que seja a porta, você tem que passar por ela e tem que ir ao lugar onde Deus te chama. Então, é visível isso, todos viram. Né? E eles falam assim, ó, reconheceram ser ele mesmo que esmolava a porta formosa e se encheram de admiração e assombro. Eles falam, como pode ele agora estar andando e louvando a Deus? Quantos me conheceram quando eu era mais novo devem dizer a mesma coisa, né? Como é que pode ele, de todos, justamente ele, puder andar com os que andam com Deus, dar aos outros aquilo que Cristo pôs no meu coração e louvar a Deus? Como pode? Como cada um de nós aqui pode fazer isso? Só o Espírito Santo dentro de nós mesmos, só Deus para nos mudar. Quando a gente tenta fazer, as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Então, você vê lá, ó, agora vem o discurso de Pedro. Isso aí é um alpendre. Agora vem o discurso de Pedro. Só que tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui para tirar algumas lições para nós. Apegando-se ele, o portador de necessidades especiais, né, que hoje tem que falar assim, o coxo, apegando-se a ele e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não sou eu, não é você, seu trouxa, entendeu? Não é você que faz, é Deus. O que você faz é colocar-se na mão de Deus e deixar que o Cristo que está em você atinja os outros. Você dá, não, como eu tinha dito, a gente dá o que tem. Só que agora o que você tem não é seu, é Deus que deu para você. Porque o que você tem para dar, geralmente não é bom. Você tem para dar aquilo que Deus te deu. Você deixa fluir daquilo que Deus te deu. Fluirão rios de água viva do seu interior. Então deixa fluir esse rio para que molhe a todos os que estão na sua volta. Mas aí, você tem que ter esse rio dentro de você.
E é mais ou menos nessa direção que Pedro vai começar aqui. Ele diz assim, ó, o Deus de Abraão, depois dele falar que não é ele que faz, ele diz assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É mais ou menos o que Deus diz a Moisés na sarça ardente, num outro monte. Ele diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do teu pai. E aqui, Pedro se identifica com aqueles que o ouvem, porque todo mundo correu para lá, todo mundo que viu aquilo acontecer, dá para entender, como no primeiro mapa que a gente viu, que ele entrou no templo, eles saíram do templo, e quando eles chegam para ir embora, para descer o monte, todo mundo se junta para entender o que estava acontecendo. E ele fala, por que vocês se maravilham disso? Não fui eu. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, ou seja, ele se identifica com eles, eu sou um junto com vocês, nós somos um povo que adoramos a Deus, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Alguns já viraram a cara. Aí vem um discurso bem forte aqui. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Isso é... Você vai ver depois o discurso de Estevão, antes dele ser apedrejado, é um eco disso daqui. Ele usa a mesma estratégia, ele fala a mesma coisa. Se você pegar a carta de Gálatas, também de Paulo, também é um eco do mesmo discurso lá de Estevão e desse discurso de Pedro. O que ele fala aqui? Vocês que traís, vou ler como está aqui, a quem vós traístes, Cristo, né? E negaste. Vocês traíram a Cristo e negaram a Cristo. E pior, vocês não só negaram o santo e o justo, e pediram um assassino no lugar de Cristo. Eles pediram que soltassem Barrabás, no caso, e que crucificassem a Cristo. Quantas vezes a gente não escolhe outra coisa além de Cristo? Quantos Barrabáses, se é esse o plural, não sei, a gente acaba escolhendo e deixando Cristo de lado? Eu vou dar o que para alguém? Vou dar o Cristo? Não. Ou eu vou dar todas as minhas outras escolhas que habitam no meu coração, que eu sempre tendo, como diria Jeremias, enganoso é o coração e mais perverso. Quantas vezes a gente destrona Deus ou tenta destronar Deus do nosso coração, desloca o trono dele para colocar o nosso. A gente faz isso constantemente, porque nós somos humanos. A nossa natureza nos impele a fazer isso. Mas se Cristo habita em mim, Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu dou aquilo que eu tenho, que é Cristo. Mas aqui, ele dá essa primeira, a segunda que ele bate é, porque vocês mataram o autor da vida. Caraca, não foi um qualquer que você trocou por Barrabás. Foi aquele que criou todas as coisas. Mas Deus, esse mesmo Deus, que é o nosso, ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Agora ele diz que não é ele diz que apesar de vocês terem traído, apesar de tudo que a gente faz que é contrário a Deus, a fé ainda nos faz dar aquilo que nós não temos, que só Cristo, pelo Espírito Santo em nós, pode dar. Então ele diz, é por causa disso que esse homem não anda mais como andava, é por causa disso que esse homem já morreu, é um novo homem, é por isso que ele se junta a nós, é por isso que ele passa a andar conosco, cumprindo o que foi dito ali, que o Senhor acrescentava mais e mais o número daqueles que iam sendo salvos. Amém. E depois agora ele alivia.
ele mordeu, agora ele assopra. Ele diz assim, ó, e agora, irmãos? Eu sei que o que fizeste, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Até a ignorância nossa foi profetizada, já era esperada. Nem o mal você consegue fazer sem que Deus saiba e tenha o remédio para isso. Você não consegue fazer nada escondido de Deus. É o Salmo 139, né, que ele fala, para onde eu vou esconder, para onde eu vou. Né? Luz e trevas é a mesma coisa, ele conhece todos os caminhos, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada canto escuro do seu coração. E quando a luz de Cristo bate no recanto mais escuro da sua alma, revela aquilo que em oculto você pratica e guarda. Então, deixa a luz entrar, deixa a luz de Cristo bater, e o que tiver de ruim tem que sair, porque você não vive mais, é Cristo quem vive em você agora. Eu sei que isso é um processo bem longo, vai durar sua vida toda. Né? Você vai, tipo Jacó lá, brigando com Deus, né? Até que ele te transforme num coxo como esse. E aí começa todo aquele processo. Mas esse processo começa como? Aí a gente chega no versículo 19 que nós lemos no início. Ele diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O discurso dele todo é assim. Ele vai mostrando o pecado de cada um deles. Nosso Deus, Deus dos nossos pais, vocês traíram, vocês negaram, né? Vocês preferiram um assassino, vocês preferiram o que há de mal no mundo, né? Mas Cristo, Deus ressuscita Cristo e ressuscita Cristo no seu coração para que você possa, de fato, crer e pela fé receber a graça de Deus. Mas isso tem um início, e o início é o arrependimento e a conversão. O arrependimento é um nomezinho. Fazer uma distinção, por que ele usa essas duas coisas, arrependimento e conversão? Às vezes elas são intercambiáveis, assim, mas o arrependimento é uma palavrinha grega bonitinha, chamada metanoia. Se estiver pensando em botar o nome de um filho, olha só que lindo, a menininha. Mas metanoia dá a ideia de uma transformação da sua mentalidade. Quando você pensa diferente, você é diferente. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu venho fazer. Mas em outra parte ele diz assim, ó, bendito seja Deus que em nós opera tanto o querer quanto o realizar. Porque quando eu tento o meu querer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então essa mudança de mentalidade é o primeiro passo. E isso ele é interno. É um processo que se passa dentro de você. E arrependimento não é remorso. São duas coisas. Embora possam parecer o mesmo sentimento de culpa, mas ele tem uma nuance diferente. O próprio Pedro é o exemplo vivo de um arrependimento. Ele nega a Cristo 3 vezes, ele foge. O próprio Lucas depois vai dizer ali que Pedro olha para ele, no meio daquela confusão, ele sendo espancado, no meio de tudo aquilo, quando o galo canta, Pedro olha, diz, fixou os olhos em Pedro, e diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mas esse mesmo Pedro, que negou, chorou amargamente, ele volta, e 50 dias depois, ele está no templo, onde 3.000 aceitam a Cristo. Esse é o poder do arrependimento. Já Judas, ele sente remorso, ele sente culpa pelo que ele fez, ele sabe que o que ele fez é errado, mas ele não volta, ele pega e vai se enforcar, ele devolve as moedas. Eu não quero, eu traí, eu fiz o que todos os outros fizeram, traíram e escolheram o errado, mas ele não se arrepende, a mente dele não muda,
Ele não consegue. E aí ele dá fim à sua vida. Essa é a diferença de um arrependimento para um remorso. O arrependimento, ele gera conversão. O que seria conversão? Conversão, ele já é um ato já externo, você já consegue perceber essa conversão, porque ela é uma mudança de curso, uma mudança de direção. Você verte para outro lado. Você está indo e você volta. Você retorna a um ponto. Você muda o seu caminho. Você trilha um outro caminho. E essa mudança de direção acaba sendo vista. É o que acontece com esse homem. Naquelas escadarias, só que no processo dele é imediato. Porque ele não estava no pátio dos gentios, ele conhecia. Ele pertencia àquele povo. Ele conhecia Abraão, sabia quem era Isaac, conhecia muito bem quem era Jacó. Sabia que Deus era o Deus dos pais dele também. Por isso que ele estava sentado à porta. Ele não estava no pátio dos gentios, ele era um como os outros. Ele conhecia todos os processos ali. Mas é imediato nele. Às vezes com nós não é imediato. Às vezes conosco, com nós é horrível, né? Às vezes conosco, ele demora. Deus trata cada um de uma maneira. Esse processo interno, com uns é delicado, com outros é mais forte. Por isso que a porta é estreita, porque ela é do seu tamanho. Ninguém pode passar por ela, só você. Ninguém pode passar por você. E ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender e converter. São esses dois verbos que fazem com que você viva novamente. Faz com que Cristo surja em você. Você morre e Cristo vive. No seu coração todos os dias. Mas aí ele fala assim, ó, para que eu vou me arrepender e vou converter? E ele diz, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. No momento que você muda de mente, no momento que você muda de direção, os seus pecados são jogados sobre Cristo e você nasce de novo. Na verdade, você nasce antes, para depois isso acontecer. O que acontece ali, naquele momento, dentro da sua mente, você passa a enxergar a realidade da maneira que ela de fato é. Não da forma como você acha que ela é. Você passa de verdade a adorar a Deus em espírito e em verdade. Você passa a enxergar Deus conforme Deus é. E não conforme você acha que Ele é. Você passa a adorar a Deus conforme Deus quer ser adorado. E não aquela imagem que você tem de Deus, que aí você o encaixota, você o coloca do jeito que você quer, e você não sai daquele lugar nunca. Que é isso que aconteceu com todo aquele povo que subia naquele templo. Deus é assim, desse jeito, do jeito que eu quero, não mexe e não balança o barco. E vamos embora e vamos esperar o Messias. O Messias já tinha vindo. Cristo já tinha vindo, Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado e hoje está sentado à direita de Deus Pai e eles nem sequer perceberam. Porque a mente não havia mudado, a perspectiva dele, a cosmovisão que eles tinham não foi mudada. Eles não conseguiam perceber. E ainda que o próprio Cristo dissesse isso para eles. E aí ele diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. É meio grande. Foi só falar que Cristo volta que o negócio não... Ele diz que no seu arrependimento e a sua conversão, os seus pecados são cancelados e aí então virão tempos de refrigério. Isso não significa que você não vai ter problema. Isso não significa que o mundo não virá contra você. O mundo virá contra você, porque agora
você já não pertence mais àquele lugar. Você já rejeitou aquilo. Agora Cristo vive em você. Você tomou um outro caminho. E nesse caminho que você tomou, inevitavelmente você vai cruzar com o diabo pelo caminho, né? Na verdade, você tem que cruzar com ele. Porque se você não cruzar com o diabo, é sinal que você está caminhando na mesma direção. Então, você vai ter as dificuldades inerentes a servir a Cristo. Não tem jeito. Ele mesmo avisou, ele não enganou ninguém. Eles se preparem. Mas calma, né? Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que faz com que nós vençamos o mundo é a nossa fé. Não é assim que está escrito? Nossa fé em Cristo faz com que nós venhamos a vencer o mundo. E os meus pecados são cancelados para que venham esses tempos de refrigério. E que tempo de refrigério é esse? É o tempo de descanso? Mas agora, nesse exato momento, não. Ele usa o tempo de refrigério e depois ele usa tempo da restauração de todas as coisas. É naquele dia, naquele último dia, que é o tempo da restauração. Esse é o tempo do refrigério. É isso que ele está dizendo. Porque não importa o que você passe, não importa o que você sinta, não importa o que você pense, o que você ache, o que importa é o que ele diz sobre você, o que ele pensa sobre você. O que você prefere? Você prefere ouvir que você é bem-sucedido? Você prefere ouvir que você é amado por todo mundo? Você prefere ouvir que a sua conta bancária está cheia? Ou você prefere, ou não prefere, ouvir? São coisas ruins que a gente ouve ao longo, né? Tipo, eu quero divórcio. Ou, isso não é o pior que você pode ouvir. Ah, fulano morreu. Também não é o pior que você pode ouvir. Ah, perdi um emprego. Não é o pior que você pode ouvir. O pior que você pode ouvir é naquele dia ele dizer, não vos conheço. Isso deve ser muito ruim. Então tudo é por agora. Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. Então, ele diz que quando eu me arrepender, quando eu mudar o meu caminho, o meu pecado é cancelado, e naquele dia, no tempo da restauração de todas as coisas, vai ser o tempo do meu refrigério. É o tempo do nosso descanso. Mas até lá, querido, a viagem segue. Até lá, a viagem muitas vezes não é fácil. Ele não nos garante, eu postei isso esses dias, que ele não nos garante uma viagem confortável. Ele nos garante uma chegada segura. É lá, é naquele dia. É o dia que nós tanto esperamos. É o Maranata que a gente tanto canta. É lá que a gente tem que focar, é no alvo, é do dia que você se converteu, do dia do seu arrependimento e conversão até a glória, você traça uma linha reta e vai nela. Né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você segue. Você cai, tropeça, levanta, se esfola, levanta e vai de novo, e passa, e tem espinho e pedra, e se a pedra for pequena você chuta, se for grande tu dá a volta, e vai seguindo no caminho e não tem interessa. O que você não pode fazer é desistir, como na música. Eu vou subir o templo e não vou desistir. Nós estamos numa subida, indo em direção. Ele já nos deu tudo o que poderia nos dar. A graça. O que vale para Paulo, vale para nós. A minha graça te basta. Entendeu? A maioria de nós aqui, não vou dar spoiler, mas acaba tudo bem, tá? Todo mundo já leu o final, a gente já sabe. Vai dar tudo certo. Ainda que por hora a gente não consiga perceber isso, mas a gente está no caminho certo. É só seguir, calma.
Esse mundo não precisa de toda a nossa intensidade, não. Muita gente ansiosa, muita gente com depressão, muita gente sofrendo, e boa parte desse sofrimento se passa dentro da sua mente, se passa dentro do seu interior. Calma, menos, mais leveza. Que você possa sentir esse refrigério ainda, naquele calor maluco, quando dá aquela... Você chega aqui no sol de janeiro e sente aquele ar condicionado lá na porta. É mais ou menos isso, a gente está sentindo aquela brisa. E quando Cristo voltar, Paulo diz assim, ó, lá em 2 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele diz assim, ó, para Timóteo, um pouco antes de morrer, ele já estava condenado por Nero, ia perder a cabeça, e ele bota assim, ó: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a nossa também está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? No dia do refrigério, no dia da restauração de todas as coisas, no dia em que vier o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, onde nós habitaremos com o nosso Senhor para sempre. Ele diz, naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda de Cristo? Então a sua coroa está guardada. Não, mas o que eu faço quando todo o peso do mundo parece que está nas minhas costas? Firme as suas pernas. Não desista. Siga. Mas para que você não possa desistir, você tem que mudar. Você tem que mudar. Tem uma música que diz assim, ó: que das minhas feridas saia poder para curar, e que cada hora perdida me faça lembrar que não... Como é que é? Esqueci. E que das minhas feridas saia poder para curar, e cada hora perdida me faça lembrar que eu não posso perder tempo até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha e todas as coisas estejam em seu lugar. É bem nessa. Se você tem sentido essa angústia que o mundo tem dado para você, pegue, abrace, viva e jogue fora e siga a sua vida. Não estou dizendo para você não sentir as dores do mundo, porque elas vêm até você. Você não pede, mas as coisas acontecem. As fatalidades acontecem, as coisas acabam dando errado. A vida, às vezes, não está nem aí para o seu planejamento. Mas faz parte. Isso é viver. Nós somos humanos, nós sentimos, nós sofremos. Não é pecado ser gente. Contudo, é a forma como você reage a essas intempéries. Assim como esse coxo. Ele reagiu quando alguém vem e deu a ele aquilo que tinha. Muitos dão o que têm. E são uns presentes bem ruins. Mas há outros que nos dão Cristo. Há outros cujo amor e a misericórdia de Deus são visíveis e nos tocam. Então, fique firme, porque Cristo vem. Agora, quando Ele vier, como que Ele vai nos encontrar? Como aqueles que simplesmente estavam lá? Como aquele coxo que mudou de vida? Como o Pedro que falou? E o interessante é que Pedro fala a eles, e naquele alpendre ali, no capítulo 4, ele vai dizer, e com isso eu encerro, ele vai dizer que foram em torno, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Esse é o poder de Deus e do Espírito Santo, acrescentando mais e mais aqueles que vão sendo salvos, se nós permanecermos unidos. Se você estiver triste,
fique junto dos outros. Se você estiver feliz, fique mais junto ainda, né? Porque aqui é o lugar onde as pessoas choram com os que choram e riem com os que riem. Porque todos nós aqui, embora sejamos cada um diferente do outro, nós temos um só propósito e indo todos para o mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé. Eu queria fazer 3 orações, mas não, vou fazer só uma. Primeiro, eu queria fazer uma oração. Eu não sei se a gente tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que não sabe do poder que existe na fé em Cristo, que não conhece, mas tem esse desejo. Eu quero. Para você que eu quero fazer essa oração. Eu desejo esse Cristo em mim. É isso que eu quero. Tem alguém aqui hoje assim? Só faz um sinal para eu ver. Porque se não tiver, eu quero fazer uma oração por você que um dia andou com Cristo e não quis, as coisas do mundo afetaram você, você deixou a sua mente ficar turva com essas coisas, com os problemas, com as dificuldades da vida, e isso acabou fazendo com que você desviasse os seus olhos de Jesus e preferiu ouvir em um outro tom a música que o mundo toca. Para você que deseja se reconciliar com Deus, eu preciso voltar. Eu não consigo viver longe. É para você. Primeiro para você que não conhece a Cristo e passou a conhecer hoje e deseja entregar sua vida. E para você que andou com Cristo e por algum motivo você se afastou, mas você quer voltar. E também uma oração para você que está junto, que sobe um monte, que se reúne, mas está cansado. Quantos de nós não estamos assim? Está cansado. Eu estou cansado. Você se arrependeu, você se converteu e você precisa daquele refrigério. Que aquela palavra que Abacuque diz lá na sua oração, ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Se é para avivar, é porque ela já começou, mas ela ainda não terminou. Tenha isso em mente. Muitos ainda querem o Cristo que está em você. Então aviva no coração a obra de Deus. Amém? Senhor Deus amado Pai, eu quero te engrandecer, Senhor, em primeiro lugar. Quero te agradecer por todas as coisas, Pai, que Tu tem derramado no nosso meio. Quero te entregar o nosso coração, Pai. Quero entregar a vida de cada um aqui, Senhor. Se por um acaso há hoje alguém aqui que não te conhece, Senhor, nós damos o que nós temos, que é Cristo. E que Ele possa, como aquele homem, agarrar, levantar e louvar o Teu nome, Senhor. Também quero falar, Senhor, sobre aqueles que andaram contigo e que por algum motivo eles tropeçaram, mas agora levantaram e resolveram voltar e seguir o caminho, Senhor. E quero também, Senhor, falar sobre os meus irmãos aqui, Senhor. Se há alguém cansado aqui, Pai, firma as pernas deles, Senhor. Firma os joelhos trementes. Faz com que cada um restaure a sua força, restaure a sua capacidade, Senhor. Que os dons e talentos que estão ali dentro venham, Senhor, floresçam,
venham a reverdejar, Senhor, e dar frutos. Que a Tua obra, Senhor, seja avivada no nosso meio, que nós possamos, Senhor, daqui a algum tempo ver esse lugar lotado de pessoas, Senhor. Que o Cristo que habita em cada um de nós possa ser dado, e dado com alegria e singeleza de coração, como está escrito, Senhor. Porque eu creio, Pai, que se nós permanecermos firmes, se nós, aqueles que estão cansados, descansarem, aprenderem a descansar em vez de desistir, se aqueles que desistiram retornem, Senhor, com certeza, Pai, nós nos reuniremos e Tu, ó Deus, acrescentará cada vez mais o número dos que vão sendo salvos, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu Te louvo e Te bendigo em nome de Jesus. Amém. Aleluia.